Fala pessoal, bom dia. Antes de começarmos a falar um pouquinho sobre o lançamento oblíquo, eu preciso que vocês relembrem aquilo realmente que a gente viu em aulas passadas, que seriam as componentes ortogonais de um vetor. O que seria isso aí basicamente? Vou explicar para vocês. Eu tenho um plano cartesiano, o meu eixo x e o meu eixo y, ok? E a partir desse plano cartesiano, eu desenho um vetor, que eu vou chamar do vetor V. Como esse vetor V está desenhado no plano cartesiano, eu consigo projetar componentes ortogonais dentro desse plano. Então, o meu primeiro componente ortogonal vai ser o vetor que eu vou chamar de Vx. E o meu segundo componente ortogonal vai ser o vetor que eu vou chamar de Vy. Então, eu tenho duas componentes ortogonais aí. E o mais interessante é o seguinte, que quando eu desenho um vetor V sobre o plano cartesiano, eu consigo formar um ângulo θ com esse vetor Vx, que é a projeção ortogonal no eixo x. E para devidos cálculos futuros do lançamento oblíquo, eu preciso realmente saber qual é a relação que eu tenho entre esse vetor e a componente x e o vetor e a componente y. Então, eu vou fazer o seguinte, é como se eu pegasse esse vetor Vy e passasse ele para cá, Eu vou fazer uma transposição de vetor Vy. Então, se eu retirar esse triângulo retângulo do meu plano cartesiano, aqui eu vou ter a componente Vx, aqui eu vou ter a componente Vy, aqui eu vou ter o ângulo θ, e aqui eu vou ter o vetor V. Baseando-se nessa figurinha, que eu consegui fazer um triângulo retângulo, eu posso usar as duas relações trigonométricas que eu tenho no triângulo retângulo, que seria o seno de θ e o cosseno de θ, ok? Gente, o seno sempre vai ser o cateto oposto sobre a hipotenusa. O meu cateto oposto aqui está sendo o vetor Vy. E a minha hipotenusa está sendo o vetor V. Então, se eu fizer uma multiplicação cruzada aqui, eu consigo fazer a seguinte relação, que Vy é igual ao vetor V vezes o seno de θ. Mesma coisa com o cosseno. O cosseno vai ser o cateto adjacente sobre a hipotenusa. O cateto adjacente está sendo Vx. E a minha hipotenusa está sendo o vetor V. Coloco um aqui de baixo, multiplico cruzado. Então, o vetor Vx vai ser o vetor V vezes o cosseno de θ. Ok? Uma situação também, isso aqui vocês guardam, que nós vamos utilizar bastante, no lançamento oblíquo. Ok? Outra coisa que eu quero que vocês também observem é o seguinte, que existem alguns ângulos, chamados ângulos notáveis, que os exercícios futuramente ele possa vir a não mostrar esse valor do seno e do cosseno. E você tem que saber por aquela tabelinha, Então, vamos lá, Vamos basicamente relembrar como se calcular por aquele processo, por aquele macetezinho do seno, do cosseno e da tangente dos ângulos notáveis. Quem são os ângulos notáveis? É o ângulo de 30, é o ângulo de 40 e é o ângulo de 45 e o ângulo de 60. Então, vamos lá. Você tem
Deixa eu fazer aqui de um jeito mais fácil para vocês relembrar. Seno, cosseno, tangente, seno, cosseno e tangente, 45, 60, seno, cosseno e tangente. Então vamos lá, 45 graus, melhor 30, né? 45 e 60, ok? E as relações trigonométricas que eu tenho para esses ângulos são seno e cosseno. A tangente eu não vou passar não, porque a tangente dificilmente um exercício vai passar. Então vamos lá, ó. Você começa fazendo o seguinte: 1, 2, 3, 3, 2, 1. Divide todo mundo por 2. Raiz quadrada naquele, menos o 1. Por quê? Se eu colocar a raiz de 1 aqui, a raiz de 1 vai ser 1. Então, você vai lá e coloca a raiz de 2, raiz de 3, raiz de 2 e raiz de 3. Ok? Então, na verdade, aí tem as três relações importantes com os valores do seno e do cosseno dos ângulos notáveis, que possa ser que algum exercício ele não traga esse valor e você vai ter que saber de cabeça no lançamento oblíquo, beleza? Então vamos lá dar uma revisada, ó. Antes de falar do lançamento oblíquo, eu falei sobre as componentes ortogonais, é quando você realmente desenha um vetor sobre o plano cartesiano e você consegue fazer componentes, né? Na verdade, seria o seguinte, pessoal, a componente Vx é a sombra que o vetor V faz sobre o eixo X. A componente Vy é a sombra que o vetor V faz no eixo Y. É como se eu pegasse esse vetor e quebrasse ele em duas partes. Uma horizontalmente e outra verticalmente. Beleza? Como eu fiz então para calcular a componente Vx e a componente Vy? A componente Vx, você consegue formar um triângulo retângulo, fazendo uma transposição desse vetor Vy para cá. Aquela transposição de vetor, você pode também fazer, beleza? Fazendo o triângulo retângulo, você sabe que seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Cateto oposto sobre a hipotenusa. O cosseno vai ser o cateto adjacente. Quando se fala adjacente, quer dizer o cateto que está ao lado do ângulo sobre a hipotenusa. Ok. E você consegue fazer essas duas relações. Para você encontrar a componente Vy, você pega o vetor V e multiplica pelo seno de θ. Para você achar a componente Vx, você pega o vetor V e multiplica pelo cosseno de θ. Uma regrinha interessante é quando o vetor faz um ângulo, a Vx vai ser com o ângulo e a Vy vai ser sem o ângulo. Espero ter ajudado vocês e vamos para o próximo vídeo, que é o lançamento, realmente o lançamento oblíquo.